Shalom, shalom, shalom. Vamos dar início então mais uma aula nesse momento de Novo Testamento a partir do contexto histórico do Novo Testamento, trabalhando principalmente as bases históricas das religiões e também tendo o foco um estudo histórico sobre a pessoa de João Batista, tá? O profeta que é considerado precursor de Jesus Cristo, que vem após os 400 anos de silêncio, sendo o profeta que vai inaugurar o período da nova aliança e também sendo o último dos profetas no sentido de ofício, de estar desincumbindo o ofício oficial, não é? Conforme o contexto veterotestamentário de profeta. Muito bem. João Batista, ele deve ser considerado, primeiramente, como um intérprete do espírito escatológico, tá? Ou messiânico, que de uma forma crescente impregnava dentro dos círculos da população judaica e também da Palestina. Tá? Então, os fundamentos desse espírito escatológico já haviam sido lançados numa história de muitos séculos passados, dentro do contexto da Palestina, tá? Que tem sido chamado, que era o denominado e chamado apocalipticismo judaico. E dentro desse contexto, o século I depois de Cristo, ele vai se caracterizar por uma mudança decisiva, enquanto os movimentos de literaturas apocalípticas mais antigas, inclusive os manuscritos do Mar Morto e dos essênios e dos fariseus, não é? Envolviam-se com a predição e a expectativa de uma ou várias figuras messiânicas e os profetas que estavam surgindo nesse período, dentro desse contexto, para eles tinham um certo sentido, uma certa absorção de serem aqueles que estavam com a condição de anunciar uma mensagem iminente do próprio Deus, do próprio Messias, tá? E que estavam com a condição de promover com as suas profecias a libertação de Israel e o julgamento divino final, ou o juízo final. Flávio Joséfo, grande historiador Flávio Joséfo, que é contemporâneo ao contexto da história judaica, ele menciona vários profetas que tinham essas características. Ao saber, Judas o Galileu, por ele que era considerado inclusive o fundador do grupo dos Zelotes, tá? Os quais estão convencidos que só Deus era o líder e Senhor. Então tinha os Zelotes essa crença e essa percepção. Teutas, que era um profeta egípcio, e outros como Judas o Galileu e Teutas também eram mencionados no discurso até do próprio Gamaliel, lá em Atos capítulo 5. Ah, então é questionável, porém, se João Batista deve simplesmente ser identificado como um desses profetas de libertação. A maioria dos paralelos sugeridos nos resiste e nos leva ao teste, nem para João Batista, nem mas para até se avaliar essa questão. Enquanto esses profetas eram evidentemente líderes revolucionários, que com autorização divina queriam iniciar uma guerra de libertação contra Roma, que essa era a grande proposta em que eles estavam inseridos, não é? O grande movimento em que estavam inseridos, João Batista, ele não se alimenta dessa intenção. A pregação, o foco de João Batista é o reino, é o batismo como que vem a ter um propósito prosélito judaico, tá?
mas também com o propósito de um componente escatológico, já focando a questões dos rituais dos essênios e em Qumran como ritos de uma espécie muito diferente, mas também pautado em cerimônias sacerdotais e cujo objetivo era a pureza ritual que causaria a pureza interior e exterior. Então, com isso tudo, João Batista vai trabalhando num contexto de um profeta escatológico que tem por intuito a proclamação do Messias, a proclamação do libertador, do resgatador, do salvador, daquele que viria implantar o reino de Deus. Não é? E com todo esse contexto, ele vai trabalhar uma vinda de juízo para Israel, uma vinda de uma restauração religiosa e social, ou sócio-religiosa, né, para o contexto judaico. E outra questão que podemos também ir considerando e inserindo dentro desse contexto de aferições sobre João Batista é que João Batista vai criar um movimento que vai perdurar até além, muito além da sua morte. Vai deixar um legado, na verdade. Marcos vai formular a perspectiva dos seguidores de Jesus que contrapõe o jejum dos discípulos de João e dos fariseus à celebração de Jesus, tá? Ou à celebração dos discípulos de Jesus. Então, esse episódio dos discípulos de João Batista em Éfeso, como está lá relatado por Paulo, por Lucas, através do episódio que ocorre com Paulo em Atos 18, 1 a 7, pode indicar justamente um movimento que vai se difundir e se difundiu mesmo além da Palestina. Dos discípulos, dos seguidores, os que defendiam os ensinos e as posições de João Batista. Então, porém, nada mais se sabe sobre a seita dos batistas. Embora não se seja impossível que os mandeanos ou um grupo religioso ainda hoje estende na Mesopotâmia, pode ter sido originado na terra do Jordão e derive-se de João Batista. A maior importância, no entanto, foi a influência exercida por João Batista que nos leva o que ele foi batizado por João, ou seja, sobre o batismo de Cristo por João. E existe também na tradição um contexto todo sobre os fragmentos de informação de alguns primeiros discípulos de João que vão se tornar, claro, discípulos de Cristo. Não sabemos que Jesus, a gente não vai e não tem essa informação, e não sabemos por que Jesus se separou de João Batista e dos seus movimentos. Não é necessário presumir que tenham entrado em conflito. Tá? Se a informação em João 3, 22 a 23 ela nos diz que Jesus e João teriam desenvolvido suas atividades ao mesmo tempo, também procura corrigir até certo ponto, de fato, o que estava acontecendo. A mensagem de Jesus pode sim ter conduzido um apelo de João ao arrependimento e à proclamação da vinda de Cristo, o Messias. Um testemunho importante de Jesus sobre João está preservado pelo próprio evangelista Mateus, aonde Jesus afirma que João era mais do que um profeta e de entre os nascidos de mulher era o principal. Não surgiu nenhum maior do que ele dentre os nascidos de mulher. Fala ele, a própria verbalização de Cristo, em onde Jesus afirma que João era então aquele que tinha um foco, tinha um cerne, tinha um centro de uma referência para a geração daquele momento. E era a aferição, a análise, a indicativa de Cristo sobre a pessoa de João Batista como uma referência para aquela geração. Tá? Então, não está preservado nenhuma informação direta
de primeira mão sobre, por exemplo, as informações que ocorrem fora do contexto do cristianismo, ou por questões mais diretas do perfil semi-biográfico das histórias de contexto cristão e evangélico. O grande resultado editorial de muitos escritores do próprio evangelho, os próprios evangelistas, é justamente a reconstrução do Jesus histórico e do ministério de Jesus. E trazer um perfil, uma biografia, um relato dentro do que eles viam, dentro do que estava acontecendo, mas procurando também estar situando ao que ocorria no aspecto social, cultural e da própria tradição. Não é? E algo que temos que pensar que o Jesus histórico é uma característica de tantos esforços recentes para se recuperar a voz original de Jesus e que às vezes por alguns está fundamentalmente equivocada. Então, o que Jesus possa ter sido, o que possa ter dito, o que possa ter feito, o que possa ter realizado, vai se pautar a partir de uma percepção do Jesus histórico confiável, pertinente, dentro do que está relatado e avaliado e analisado em todo o transcurso. E o que precisamos considerar também que o movimento de João Batista e esse movimento pautado no batismo em águas, Jesus vai considerar um círculo de uma proposta que ele próprio vai participar, não é? Ele próprio vai cumprir este rito e vai depois indicar como uma própria ordenança o batismo. Tá? Então, algo que temos que considerar é sobre também essa prática de João sobre o batismo. Outro, sim, o desenvolvimento tendencioso da tradição, muitas das vezes ele é transparente com uma relação e uma identificação daqueles que foram os principais responsáveis pela execução de Jesus. Porque Jesus estava rompendo com as tradições. Então a responsabilidade maior passa cada vez mais para as autoridades de Jerusalém. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, Pilatos lava as mãos em sinal de inocência. Já em uma tradição posterior, a carta de Pilatos, uma carta até apócrifa, não é? Inclusive vai afirmar que Pilatos, em seu coração, já começara a acreditar em Jesus, mas que os judeus o haviam forçado a prosseguir com essa execução. A responsabilidade das autoridades romanas pela condenação e execução de Jesus é evidente por duas razões. Primeiro, as autoridades de Jerusalém não poderiam aplicar a pena capital, pois era competência exclusiva do governador romano, do Pilatos. Os dois únicos casos que poderiam sugerir que o tribunal judaico ou o sinédrio podia condenar à morte são o apedrejamento de Estevão e o assassinato do irmão de Jesus, Tiago. Mas o primeiro foi um linchamento praticado pela própria multidão. E o segundo ocorreu durante a vagância do cargo do governador romano. Então, dentro dessa afirmação de João 18, verso 31, mostra que as autoridades judaicas não tinham permissão para condenar à morte. Sob uma circunstância nenhuma, elas fariam isso com a presença de um governador romano. Porque o governador romano é que tomava a decisão final. Tá? Era ele que decidia sobre esses casos. O motivo para a condenação de Jesus certamente não foi a blasfêmia que consta nos evangelhos sinóticos.
todos os evangelhos concordam em mencionar a inscrição que Pilatos mandou pôr sobre a cruz: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Essa inscrição nos revela muito claro que o prefeito romano ou governador romano, Pilatos, ele tinha uma razão política substantiva para a condenação de Jesus. E quaisquer que pudessem ser as alegações de Jesus aos olhos de Pilatos, ele era um subversivo no âmbito político e que era uma ameaça para o Estado e para o próprio governo de Pilatos. Então, naturalmente, nesse contexto, pode-se dizer que os círculos dirigentes de Jerusalém estavam empenhados em cooperar com o governador romano até para sustentar o governo romano e a autoridade que Pilatos possuía, para que ela não fosse ficar ameaçada perante o povo. Então, o caráter dos materiais conservados não permite a composição completa, extensa, de uma total biografia a partir de todo o desenvolvimento sociopolítico-cultural que ocorreu por trás dos evangelhos e dentro do contexto dos evangelhos. Então é isso que precisa se entender, compreender, para chegar-se a algumas denominadas e determinadas conclusões sobre essas realidades. E é algo assim, muitas vezes, que confronta alguém, porque não se pode desenvolver somente um olhar biográfico pautado em atos e fatos, mas também sobre todo um contexto de um transcurso histórico, cultural, social, político e, nesse caso, do que pautava também a tradição. E é isso que se tem que compreender a partir desses acontecimentos do início, do primórdio do cristianismo, ainda com a presença de Cristo na terra, dando início do seu ministério, que iria causar, promover e fundamentar o cristianismo, que seria edificado enquanto instituição, enquanto igreja, a partir do Pentecostes, da pregação de Pedro. Então é isso que nós tínhamos para hoje, uma pequena reflexão, uma pequena exposição sobre um contexto histórico-cultural como pano de fundo para a compreensão de fatos ocorridos e relatados biograficamente no contexto dos evangelhos. Obrigado a todos.